agora aparece para todo o Brasil porque Inácio está nesse desespero para poder tentar falar sobre Bolsonaro, essas mentiras todas e justamente também o julgamento do presidente, porque eles estão tornando Bolsonaro réu. Sai uma pesquisa, aliás, várias, que mostra Bolsonaro e Michele arrasam tanto no primeiro quanto no segundo turno. Os dois, tanto o presidente Bolsonaro quanto Michele. Só que a nossa primeira dama é a minha, a de vocês também é. A minha é Michele Bolsonaro. Ela, com um requinte ali muito doce e tenro, humilhou a Janja de todas as formas. Essas viagens nababescas. Fez um paralelo com o ministro Taradão, que até agora a Janja não falou absolutamente nada, devido à mãozinha boba do ministro Taradão. Tá repercutindo em todas as redes. Vamos mostrar aqui para vocês, o vídeo está sensacional, vai compartilhando no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho aí no like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, tem notícia e informação boa aqui para Dedéu. Gente, já começo aqui para vocês abrindo essa maravilhosa notícia, porque será que querem condenar Jair Messias Bolsonaro? Tá bem aqui. Jair e Michele venceria Lula no segundo turno, diz nova pesquisa. De acordo com a pesquisa Futura Inteligência, divulgada agora, se as eleições no segundo turno fosse hoje, o presidente Bolsonaro venceria Inácio com 51,1% dos votos, pasme, contra 37,3% do petista. Completo o número dessa simulação, 11% dos votos em branco, nulo ou ninguém. 0,6% respondeu que não sabe ou não quis responder. Para se ter uma ideia, a última pesquisa Futura feita em novembro do ano passado mostrava 10,5 pontos de brancos e nulos. 2,4% não sabia responder. Os números de votos também mudaram comparado ao ano passado. Bolsonaro ganhou mais voto nesta amostragem. Em novembro, registrou 46%. Por outro lado, Lula perdeu apoio, saindo de 41% para 37%. Michele também vence. Ao colocar Lula e Michele, a pesquisa conseguiu mostrar que o petista também perderia para a primeira-dama. Ela teria 35%, ele apenas 29%. Seria um empate técnico, com vantagens numéricas para Michele Bolsonaro. Essa pesquisa deve estar muito mais aí, tá? Que a gente está observando. Mas vamos por aí. Em um terceiro cenário, com Lula disputando a presidência com Tarcísio, o petista teria 31% e o governador 24%. Eu falo sempre aqui, meus amigos. Não tem plano B, é o presidente Bolsonaro. Mas no caso tem que ser a Michele. A Michele. Mas é uma coisa que o presidente Bolsonaro vai saber avaliar, porque envolve muita coisa e não tem nada perdido. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores, mas os números mostram aqui, ó. No meio do julgamento do STF, isso aqui já é outra pesquisa. No meio do julgamento, Bolsonaro do PL abriu 12 pontos sobre Lula e já vence no primeiro turno. No primeiro turno, Bolsonaro 48,4%, Lula 36,6%, Ratinho Júnior 7%, Caiado 6%. Não tem plano B. É Bolsonaro. Ele é o mais forte. E a gente fala aqui, Mais resultados aqui. A Michele, 48%, Inácio, 37%, no segundo turno. Gente, vai ser uma lapada tão grande, olha aí, ó. Bolsonaro com 58% e Lula com 42% se tiver segundo turno, tá? Bolsonaro, olha aqui, ó, 58%, Lula 42%. Na pesquisa foi feita 19 ao dia 25 de março. Votos válidos, margem de erro de 3 pontos para mais, 3 pontos para menos. Essa é a situação. Pesquisa que está sendo colocada aí para todo o Brasil. Fica muito claro, muito evidente, meus amigos, por que eles estão fazendo tudo isso aí. Ninguém consegue bater o presidente Bolsonaro. Ninguém consegue bater. Então eles ficam tentando formar todas essas narrativas
para ver se o presidente Bolsonaro fica dissipado, vamos por aí, da imaginação das pessoas. Muitos se lembram, comia carne, almoçava, tomava café, jantava, tomava o seu cafezinho sossegado, né? Um cafezinho literalmente, não um café da tarde, mas um cafezinho de manhã, à tarde, a hora que dava vontade. Podia comer ovo ali também tranquilamente. E hoje, o que restou para as pessoas? Ele taxou tanto, ele fala tanto do Trump, né? O Lula taxou tanto as pessoas com impostos e mais impostos, que a inflação disparou. É isso que acontece. Bolsonaro fazia totalmente diferente e não fez mais, que fica muito besta quadrada aí falando é que Bolsonaro podia ter feito isso, que Bolsonaro... Ele conseguiu fazer, ele pôde fazer. Toda hora que Bolsonaro falava em baixar um imposto, pá, chegava ministro do Supremo Tribunal Federal e negava. Interferiram na presidência da República nos 4 anos, mas foram centenas de vezes, centenas, para justamente ele não crescer muito. Isso não podia ter o Bolsonaro resolvendo a situação do brasileiro. Tá vendo todo mundo aí o julgamento. Esse julgamento extremamente justo, né? Uma justiça linda e maravilhosa para quem é adversário de Bolsonaro, né? Mas para o próprio presidente Bolsonaro, tá todo mundo vendo. Não tem mais como negar, tá? E falando em Inácio, Bolsonaro, a Michele, ela falou sobre a viagem de Janja. Michele critica a viagem de Janja ao Japão. Ontem, a primeira-dama Michele Bolsonaro, minha primeira-dama, né, compartilhou no seu Instagram uma publicação do PL Mulher, criticando a viagem de Janja ao Japão, que só sabe viajar. Tem a da França também, que no meio das reuniões que o Lula estava lá, tal, ela pegou e pum, partiu para a França. Ia ter lá um convescote e tal, e ela gosta muito da França, né? Tem muita amizade com o presidente francês, eles são muito amigos, né? A gente vê, ela quebrou o protocolo no G20 para poder abraçar ele, né? Para poder cumprimentar, dar um beijo. Oi, Macron, você está aqui, nossa, que legal, que bacana. Eles têm muita amizade, muita amizade. A primeira-dama, né, acompanha... a sujeita Inácio, assim é melhor dizer, Pleno News, acompanha Inácio na celebração da viagem dele ao Japão. A publicação da nossa querida, essa sim, primeira-dama, ironiza a viagem e cita o serviço Ligue 180, que recebe denúncias de violência contra a mulher. Num tom crítico, o texto questiona os gastos de Janja e menciona o caso da investigação contra o ministro Taradão, aquele que vivia lacrando contra Bolsonaro, lembra? Que ele vivia lacrando contra Bolsonaro, que direitos humanos, contra o pessoal que foi injustamente preso. Agora, né, é aquilo, né? Ele que está no olho do furacão com todos esses processos que não vai virar nada, é petista, fazia parte do governo, logo mais a justiça fica com os olhinhos bem fechados quando se trata desses personagens. Mas vocês imaginam se fosse, obviamente, teria que ir até os finalmente se fosse uma pessoa do nosso espectro político. Isso é um absurdo. O cara passava a mão ali na perna da mulher ali por debaixo da mesa. Coisa horrorosa, segundo ela colocou. Olha o nível. Olha o nível. O cara ia lá, tal, reunião, mão boba ali, tal, da irmã de Marielle. Somente esses elementos para fazer essas atrocidades. E aqui está o print da nossa primeira-dama Michele Bolsonaro para o ministro Taradão. Janja curtindo 7 dias no Japão, enquanto isso, o 180, né, aqui sem ser utilizado. E também faz 180 dias que a Janja não se lembra da denúncia contra o ministro Taradão. Foi aí compartilhado nas redes sociais da Michele, milhares, aliás, milhões de comentários, pessoas curtindo, né, essa publicação da nossa primeira-dama. Porque eles são um poço de hipocrisia, né? Dizem proteger a mulher, mas depende, né? Até a Inácia,
que foi aí, né, xingada pelo filho dela, né, o Inácio, sempre conto esse caso aqui, a esquerda não repercutiu em nada. Porque são assim, né, meus amigos, um poço de hipocrisia. A questão deles é meramente política, para poder tentar enfraquecer os adversários deles, né? É assim. É o ministro Moraes lá no STF, né, com todos esses processos. É a Janja gastando como se não houvesse amanhã, torrando o dinheiro de todo pagador de impostos. É o Inácio falando as besteiras dele mundo afora. E aí vai. E aí vai. Só que a gente está vendo que a reação das pessoas é de perplexidade. Ninguém aguenta mais esse desgoverno. Essas narrativas aí durou só no primeiro ano. E o primeiro ano mesmo desse desgoverno, a sociedade brasileira não tinha sentido a pressão, por quê? Ainda estava tudo certinho, bonitinho, porque Bolsonaro tinha deixado a casa em ordem. A partir do momento que o dinheiro começou a acabar, a coisa começou a ficar mais complicada. Eles gastaram tudo que podia e que não podia, o dinheiro acabou. Olha aqui essa notícia. O ovo ficou quase 20% mais caro só nesse mês de março. Imagina agora no mês de abril, que é o mês da Páscoa. Rapaz, o que vai virar? O que vai virar esse país? Ele pode vir com a narrativa que eles quiserem, porque toda essa questão dos processos aí contra Bolsonaro é para abafar o péssimo governo que ele está fazendo. Tomar tudo dos brasileiros, fazer essas barbaridades todas e ainda se posar de vítima. O Índice de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, divulgado hoje, né, apontou que o ovo ficou 20% mais caro nos supermercados em março, em comparação com fevereiro. Considerando a prévia da inflação, leva em conta a variação entre os dias 16 do mês anterior ao dia 15 desse mês. É o IBGE que divulgou. Se você colocar na ponta do lápis, é muito mais do que 20%. Faça uma matemática simples. Eu pagava até o ano passado, acho que era R$12 na cartela de ovos, com 12 ovos. Hoje você não paga menos do que R$25, R$24. Ou seja, é o dobro. Não é 20%. Aumentou só 20%? Olha aqui, ó. A gente faz a conta básica. Conta básica, 12 reais mais 20%, vamos por aí a taxa, daria R$2. Não aumentou somente R$2. Então, que matemática é essa aí do Postman? Que matemática é essa? Sendo que eu pagava R$12 na dúzia de ovos, hoje já está quase R$25. É o dobro. É o dobro, não é 20. Então não adianta vir com essas explicações. Todo mundo hoje, com redes sociais, desmascara. Vai ali no supermercado. O café. Em 2023, naquele ano que as coisas ainda estavam estáveis, porque Bolsonaro, falo novamente, deixou a casa em ordem, o café estava, eu cheguei a pagar no Melita, no Atacadão aqui de São José do Rio Preto, R$12, numa promoção que eles fizeram, R$12. Hoje você não compra o Melita por menos de 35 a 40 reais. 35 depende do supermercado. 40 reais é um supermercado que não está fazendo promoção do dia. Então não tem essa eles colocam 5%, 20%, 30%. Façam as contas. Se eu paguei 12 em 2023 e hoje está R$40, rapaz, é mais do que o dobro. É mais do que o dobro. As pessoas não podem se acostumar com essas barbaridades. Não pode. É tudo que eles querem. Enquanto eles vêm com essas narrativas de Bolsonaro, as coisas ficando muito mais caras no supermercado. Entenderam qual que é a jogada deles? Aqui Bolsonaro, o golpe de Bolsonaro. O golpe. E lá no supermercado, tudo que você consome ficando mais caro. Tudo que você leva aí de alimento para sua casa, tudo ficando o dobro, triplo, quádruplo do preço. Foi o Bolsonaro, os golpistas dos dia 8, e lá a picanha ali, ó, quase 200 conto. É Bolsonaro.
Rapaz, quanta perversidade. Tá bem aí, amostradinho. Nossa primeira-dama não ia deixar batido. Parabéns a ela, desmascarou Janja, viagens na babesca, e ela e o presidente Bolsonaro estourados na frente. Estourados. Fato. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho aí no like, ajuda muito, e já se inscreva aqui no canal. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, fui!